E aí galera, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Marcos, estamos aqui no canal para mais um vídeo e agora para mais um pós-jogo, rapaziada. Da Inglaterra, isso mesmo. Agora a gente vai cobrir a Inglaterra ao longo dessa trajetória até a Copa do Mundo. E bom, falar do primeiro jogo, né, das eliminatórias, uma vitória por 2-0 sobre a seleção da Albânia, um resultado nada mais, nada menos do que obrigação da Inglaterra, não dá para colocar de outra maneira. Era um jogo que você tinha que ir e carimbar os 3 pontos. Foi o que aconteceu. Um grupo também que a Inglaterra cai, que ela é amplamente favorita para ser a primeira do grupo. Talvez o time mais difícil que se encontra nesse grupo, o grupo K, é a Sérvia. Né? A Sérvia, mas enfim, entre Sérvia e Inglaterra ainda existe uma disparidade muito grande. Cara, o que a gente fala desse jogo, né? Foi um jogo bem administrado pela Inglaterra. Como eu disse, sendo a Albânia, ela não vai te colocar muito em risco sobre as cordas. Não vai. Isso não aconteceu durante os 90 minutos. Não teve nenhum momento de sufoco da Albânia nem nada. Uma seleção bem limitada, né? Só que daí se você vai um pouco para analisar o desempenho, é, tá faltando um pouco ainda nessa Inglaterra, né? Tá faltando jogadores com jogadas mais individuais, né? Eu entendo que, pô, quando você vê a escalação de Rashford e Phil Foden, você fala, pô, são jogadores individuais, jogadores que têm um contra um. Mas recentemente, né? E falando de seleção, seleção é momento, né, rapaziada? E o momento do Rashford não é aquelas coisas, por mais que tá dando uma evoluída no Aston Villa, mas não é aquele Rashford ainda que a gente conhece bem, né? E o Foden jogando na ponta direita, o Foden foi bem difícil entender essa escalação dele, porque o Foden ele não vem fazendo uma boa temporada nem no Manchester City. É um jogador que, se comparado à temporada passada, que foi quando ele, pô, melhor jogador da Premier League, um dos melhores jogadores do Manchester City, essa temporada ele sumiu, né? É um jogador que tem o um contra um, mas hoje não conseguiu prevalecer sobre nenhum jogador da Albânia. Então isso é muito sério. Quando eu vi a escalação, eu não entraria com ele. Que nem eu falei, seleção é momento e sempre vai ser momento, né? E o momento, por exemplo, do Bowen, se a gente comparar, é muito melhor do que o do Foden. Até o momento do Gordon, que começou no banco também, é um momento melhor do que o do Rashford. Então, assim, dá para você fazer alguns desses questionamentos na escalação. E o que a gente sente também quando a gente assiste essa Inglaterra, o que falta é, são meio campos mais criativos, né? Se você tira o Bellingham dali, não sobra muita coisa para a seleção inglesa. Ele descola um belo passe pro Luis Kelly. Que personalidade do garoto também, né? Pô, 18 anos, estreia dele já entra metendo gol. Vai ser um dos jogadores mais promissores aí da posição a longo prazo, né? Tem só 18 anos e tá jogando muito bem pelo Arsenal e estreou muito bem pela Inglaterra. Mas voltando sobre o assunto do meio campo, né, que é nítido quem assiste o jogo. Se você tira o Bellingham ali, que é o cara que pensa mais o jogo, é o cara mais criativo, não sobra nada, não sobra muita coisa. Jones é muito difícil manter ele nesse time é, titular da Inglaterra. A verdade é essa. O Jones ele não joga bem no Liverpool, a torcida do próprio Liverpool critica demais o jogador, então ele não tem futebol, cara. Ele não tem futebol para ser um titular da seleção da Inglaterra. Eu acho que essa é a questão, né? Talvez se o Palmer não tivesse sido cortado, um meio-campo com o Bellingham e Palmer, pô, seria um meio-campo muito criativo. E acho que seria o ideal e acho que provavelmente o que poderia ter acontecido é, contra a seleção da Albânia, né? Porque foi um meio-campo mais conservador, esse meio-campo que o Tuchel montou. Você tinha o Rice, você tinha o Bellingham e você tinha o Jones, que era um jogador um pouco mais defensivo também, não um jogador que tem tanta criatividade assim, apesar de se destacar às vezes no Liverpool subindo, mas não é um jogador que tem essa qualidade, às vezes acaba ficando um meio campo mais conservador, que contra seleções pequenas não faz lógica, né? Não faz lógica. Você poderia ter armado um meio-campo um pouco mais ofensivo para esse jogo contra a Albânia e provavelmente poderia ter saído uma goleada, né? Meu pensamento, né? Vocês também podem me corrigir aí se tiver errado, rapaziada. Mas dito isso, são estratégias de jogo.
Claro, quando você pegar uma equipe pequena, tudo bem você ter um meio campo mais ofensivo. Agora, quando você acabar pegando uma seleção que é um pouco mais forte do que você, Inglaterra, você tem que ter um meio campo mais conservador, né? Então, quando vier acabar pegando uma seleção um pouco mais melhor do que ela, esse meio campo talvez pode ser bem útil em jogos que o time tem que jogar mais defensivo, né? Mas dito isso, foi uma boa estreia, tem muito que melhorar ainda, falta um pouco de entrosamento entre alguns jogadores, né? A questão é essa, mas já é uma Inglaterra que você vê muito diferente de quando era treinada pelo Southgate, que o que predominava era lançamento, né? Lançamento e ligação direta. Agora com o Tuchel, o que predomina mais é toque de bola, é posse de bola, é infiltração, né? Então você vê é, uma seleção jogando futebol que faz jus aos jogadores que tem, coisa que não dava para ver isso com o Southgate. Mas a primeira impressão que fica é boa. Tem que melhorar? Dá para melhorar? E muito, mas a primeira impressão que fica já é boa, rapaziada. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixa o like que é muito importante pra gente continuar crescendo cada vez mais. Que também puder ser membro do canal é um baita de um suporte pra gente. Até a próxima e fui!